Está no ar o programa TV Uniceub e hoje nós vamos falar de mídia, música e fotografia. No campus de Taguatinga, uma exposição sobre a Ucrânia que leva os alunos a debaterem sobre política internacional. Televisão é um assunto do estúdio Uniceub com Tereza Cruvinel e a maior representante da música do Amapá em Brasília, Emília Monteiro. O programa TV Uniceub está começando agora. O campus de Taguatinga recebe a exposição Ucrânia em Fotos. A mostra faz parte de um intercâmbio entre a embaixada e a faculdade e traz por meio da arte, do debate acadêmico, um pouco do país. Uma oportunidade para que professores e alunos, de ensino médio inclusive, e representantes do corpo diplomático, debatam e compreendam melhor as questões relacionadas ao contexto internacional. Nós recebemos da Embaixada da Ucrânia um total de 27 fotos de um acervo que a Embaixada nos doou, que representam tanto aspectos de economia, quanto aspectos culturais, quanto as questões turísticas da Ucrânia. É um país muito rico em todos esses aspectos. Então nós resolvemos trazer do Campus 1, onde fica o curso de Relações Internacionais, e fazer uma exposição no Campus 2 para que toda a comunidade de Taguatinga nos dois campi pudessem ter acesso a essas fotografias. O nosso curso de Relações Internacionais do Uniceub aqui em Taguatinga recebeu recentemente uma comissão avaliadora do MEC e ele foi avaliado com a menção máxima, que é a nota 5, ou seja, um curso reconhecidamente como de excelência. E nós acreditamos que isso ocorre porque nós conseguimos fazer a aproximação dos assuntos, das temáticas internacionais atuais com a prática, com os protagonistas. Por exemplo, quando nós discutimos a crise da Crimeia e podemos contar com a presença do próprio embaixador da Ucrânia para discutir isso com a nossa comunidade, é de uma riqueza fantástica, porque o aluno vai discutir a crise com quem vive o problema da crise. Nós tivemos recentemente uma palestra com o embaixador Breiter da Polônia, com o ministro das Relações Comerciais da Coreia do Sul, e essa é uma prática comum no nosso curso. Então essa exposição e a presença do embaixador Tronenko conosco está num contexto em que nós internacionalizamos de fato o nosso estudo e aproximamos a nossa comunidade com os principais atores desses assuntos tão importantes na mídia de hoje. A exposição é uma doação da Embaixada da Ucrânia no Brasil, à Uniceub, como uma oferta de agradecimento pela já, não me erro, 16 anos da nossa cooperação frutífera com esse gigante da educação superior do Distrito Federal e do Brasil. O que nos aproxima dos ucranianos? O que nós temos em comum? Há tantas coisas na nossa história, bem rica. A primeira leva dos imigrantes, depois da abolição, há 130 anos, levou também muitos ucranianos da assim chamada Galícia do Leste, oeste da Ucrânia, que formam agora quase 1 milhão dos brasileiros, a maior comunidade ucraniana em América Latina. Eu acho fundamental que o ensino médio participe, não tem idade para se discutir política. E claro que os assuntos que a Ucrânia passa, nós no Brasil também passamos em muitas medidas, então incluir os alunos do ensino médio para entender o tamanho dessa crise política e eventualmente comparar com outros contextos e pensar em soluções multilaterais é fundamental, são muito bem-vindos. Esse debate é muito enriquecedor. A gente acredita, nós os alunos do Leonardo da Vinci, a gente acredita que é sempre importante estar treinando e debatendo e abrindo consensos também entre os países e fortalecendo essas relações. Como aluno de Relações Internacionais, eu estou me preparando para ser um analista de política internacional. A crise na Ucrânia é muito relevante para nossas análises, é um estudo que precisa ser aprofundado. Nós já tivemos a oportunidade ao longo do semestre está discutindo, né? E essa formação desse senso crítico, não só para quem é das relações internacionais, mas para todos, é muito importante para formar, de fato, posições claras e concisas e para todo mundo poder entender da sua própria realidade. Com vocês agora as últimas da Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. Esta semana com os estudantes Henrique Kotnik e Zilta Marinho.
Você que mora no Distrito Federal possivelmente já sentiu os efeitos do racionamento de água. Inclusive, um grande problema é que a água não chega aos hidrantes, né, Zilton? Exatamente. E diante desse problema, nós fomos conversar com os bombeiros para entender que solução eles encontraram para minimizar os riscos. Nós fizemos uma reportagem e separamos um material para vocês. Confere um trechinho aí. O trabalho de combate a incêndio é muito extenuante, não é um trabalho fácil, o ambiente é muito quente. Quando a gente está falando em combate a incêndio urbano, dentro de um local, de uma estrutura, a gente está falando de temperaturas dentro daquele ambiente de 800, 900 mil graus. A temperatura na roupa do bombeiro chega a 200 graus Celsius. Até às vezes dentro da roupa dele, não na pele dele, mas na parte interna da roupa de proteção, chega às vezes até 80 graus Celsius. Então são temperaturas muito altas que faz com que leve a um desgaste muito grande do bombeiro. Então quando o incêndio leva-se também muito tempo para fazer o seu combate, o desgaste ainda se torna maior pela a duração daquele incêndio. Numa situação dessa, a gente acaba tendo reignição sempre desse material. Então, uma forma que praticamente vai ter que fazer é jogar bastante água. Se fosse puramente combate com água, teria que jogar bastante água para garantir que aquele material estaria realmente bastante úmido e ficaria úmido durante muito tempo. Isso já não acontece com a espuma, nessa classificação, né, exatamente com o nosso projeto de utilização de espuma. Isso foi importante exatamente porque nós estamos cada vez mais buscando novas tecnologias e técnicas para poder diminuir a utilização de água. Mas claro que sempre iremos depender da sociedade, da população, para que ela utilize menos água, porque realmente é um problema ter menos água nos hidrantes, né? Isso é de fato um problema, e a gente precisa fazer com que a população contribua com a gente, para gastando menos água, para que a gente tenha água, porque por mais que a gente utilize espuma para fazer o combate a incêndio, a espuma também utiliza água. E para conferir o material completo é só acessar o nosso site. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, gente. E no próximo bloco, uma entrevista com a jornalista Tereza Cruvinel sobre programação pública para a TV de interesse da sociedade e com qualidade acima de tudo. A gente volta já. O professor Henrique Moreira convida hoje para o Estúdio Uniceub a jornalista Tereza Cruvinel, ex-presidente da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, responsável pela implementação da TV Brasil. Tereza fala sobre a programação pública de TV de qualidade e de interesse da comunidade. Ela esteve na faculdade recentemente para uma palestra onde tratou do tema com os alunos de jornalismo. Estúdio Uniceub recebe a jornalista Tereza Cruvinel. Ela é mestre em comunicação social pela Universidade de Brasília. Foi presidente da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, onde implantou a TV Brasil. Durante 21 anos foi colunista de política do jornal O Globo. Voltou ao jornalismo político como colunista do Correio Brasiliense e da Rede TV. Atualmente escreve uma coluna no portal Brasil 247. Tereza participou como palestrante da Semana de Comunicação aqui no Uniceub. Tereza, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. Um prazer meu estar aqui nesse ambiente acadêmico, nessa Semana de Comunicação da Uniceub. Muito obrigado. Tereza, por que é tão difícil fazer TV pública no Brasil? Primeiramente, a tradição, a falta de tradição, né? E isso decorre principalmente do fato de a televisão no Brasil, diferentemente do que ocorreu na Europa e em outras democracias ocidentais, a televisão já nasceu em forma pública, depois é que vieram as TVs comerciais. Assim foi na Inglaterra com a BBC, em Portugal com a RTP, na França, na Espanha, todos esses países. Primeiro, os governos implantaram as TVs públicas, que eram estatais, depois é que elas se tornaram públicas, no sentido de que são da sociedade e tal. No Brasil, diferentemente, o Getúlio ele pensou em criar uma TV estatal, que depois poderia ter evoluído para ser pública, mas ele deu a primeira concessão ao Assis Chateaubriand e a televisão nasceu privada, nasceu como negócio. E isso dificultou muito. A primeira experiência de televisão pública assim, nacional, com a EBC, acontece 60 anos depois. Aí o espectro está tomado, o público já está cativado. Está acostumado a um tipo de programação. Isso, a linguagem, tudo isso. Então, são muitas dificuldades. Qual a importância da gente ter uma TV pública? Por que seria importante para o Brasil que a gente tivesse uma TV realmente pública? É importante porque a TV comercial, ela, por melhor que ela seja, ela
produza conteúdos de excelente qualidade, técnica ou no conteúdo, etc., mas ela tem compromissos comerciais, então tem assuntos que ela não vai tratar, né? Porque não vai dar lucro, vai dar publicidade. Por exemplo, nós fizemos, na minha gestão EBC TV Brasil, nós fizemos programas de música erudita que ninguém na televisão comercial faz. Para pessoas com necessidades especiais, quem é que vai anunciar? Nada. A programação infantil sumiu da TV comercial, porque ela não dá mais lucro. Até porque aí tem também a restrição agora também da publicidade infantil. Agora então que não vai ter mesmo. A TV Brasil sempre teve 8 horas de programação infantil. E por aí afora. A outra importância é a pluralidade, né? As TVs comerciais, como empresas, elas têm seus interesses, tanto econômicos como políticos, etc. E tem, digamos, uma certa homogeneidade na linguagem e na abordagem dos fatos. A TV pública, ela, dirigida pela sociedade através de um conselho, ela tem obrigação, né, dever de ser plural, de mostrar diferentes aspectos de um mesmo fato, de uma mesma questão. Servir a sociedade. Tereza, você falou para os nossos alunos, na palestra que você fez, e nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque as emoções, né, e as crenças pessoais, elas passam a prevalecer sobre os fatos, né? Como é que é fazer jornalismo no momento em que os fatos já não são tão relevantes como costumavam ser, né? Como é que é fazer jornalismo agora? Pois é, esse é o grande desafio do jornalismo contemporâneo, conviver com essa ideia de que os fatos podem ser substituídos pelas convicções, isso que se convenciona chamar de pós-verdade, né? Então, fica muito difícil para o jornalismo que tem um compromisso, né, aquele cânone, aqueles mandamentos com a boa apuração, ouvir o outro lado, verificar os fatos. Mas só, como eu dizia para os nossos alunos, só o bom jornalismo, a prática constante, a insistência naquele jornalismo clássico, né, que tem compromisso com a verdade, poderá conter essa onda, que eu espero seja uma onda de que as convicções podem substituir os fatos. Aproveitando esse gancho, você também falou que nós vemos um momento político muito complicado porque não há diálogo, né? As pessoas se fecham nos seus grupos de convicção, nas suas tribos, nas suas bolhas, né? Como é que a gente rompe isso, Tereza? Como é que a gente sai dessa armadilha? Você falou exatamente isso, nós criamos uma armadilha e não sabemos agora como sair. É difícil, né? Porque as pessoas querem conversar com seus semelhantes, ficar ali na sua trincheira, xingando o outro lado, etc. Eu acho que o processo político é que vai trazer essa resposta, né? Isso aconteceu, é decorrência da grande polarização política ocorrida no Brasil entre duas forças, né? Representadas pela esquerda e o PT e representada pelo centro conservador liderado pelo PSDB. Isso vai ter que ser rompido e eu acho que a próxima eleição direta, quando os brasileiros forem chamados a decidir o seu destino, num debate democrático, será possível que as pessoas voltem a conversar umas com as outras, né, a discutir o que está sendo proposto. Haverá uma grande renovação na elite política, porque isso acontece na política, né? As pessoas não ficam ali brigando por causa do filme ou por causa de culinária, elas estão brigando por política só. Basicamente é na política que acontece a polarização e o ódio, né? Eu acho que é o processo político que terá a resposta com o aprofundamento da democracia, com a restauração do direito que será devolvido às pessoas de decidir seu destino, o destino do país. Você também disse para os alunos que, apesar de todas essas mudanças que ocorreram no campo profissional do jornalismo, e a gente tem, né, nós que somos já de algum tempo nessa área, estamos aqui, a gente testemunhou muitas mudanças. Mas eu acho que eles vão testemunhar mais mudanças do que nós tivemos a oportunidade de fazer. E aí você deixou uma mensagem para eles. Eu queria que você falasse novamente por que é importante ser jornalista e aí, por que é importante a gente ainda ter jornalistas? Sem dúvida. Como eu disse, o jornalismo jamais morrerá, porque o jornalismo é que faz a história,
né? Os historiadores não vão buscar os sites de boatos ou de notícias falsas para escrever os livros de história no futuro. Então o jornalismo continuará existindo, continuará sendo uma belíssima profissão. Não sei se é a mais bela do mundo, que ela é cheia de dificuldades. O Garcia Marques dizia, né? Como disse o Garcia Marques, mas ela continuará sendo uma bela profissão e com uma grande avenida pela frente, trazida pelas tecnologias, né, das quais nós não dispusemos, né? Nós que somos do Telex, da máquina Hamilton, começamos lá atrás. Da foto com filme. Foto com filme. Eles têm muito, uma avenida muito larga pela frente, farão um jornalismo, com certeza vão vencer esse momento aí de pós-verdade, essa bobajada que é tudo passageira, e o jornalismo tem pela frente, eu acho que essa grande contribuição da tecnologia e da globalização, né? O jornalismo será mais universal. Que vem contribuir. Tereza, olha, muito obrigado. Obrigadíssima a vocês, foi ótimo estar aqui, tá? Eu queria agradecer a sua presença, foi um prazer muito grande tê-la conosco. Foi ótimo, obrigada. O Estúdio UniCeub deste domingo fica por aqui. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E daqui a pouco você conhece a cantora Emília Monteiro e os ritmos do Mar Abaixo do Batuque, direto do Amapá. Exótico, hein? É o Brasil, minha gente. A gente volta já. Na capital, ela é considerada simplesmente a maior representante dos ritmos musicais do Norte. Já dividiu palco com artistas como Gabi Amarantos e Dona Onete, a rainha do carimbó chamegado. Com vocês agora, a musa do Amapá, numa entrevista com o aluno de jornalismo Flávio Lacerda. Emília, quando que você descobriu que a música era uma das suas grandes paixões? Foi desde muito cedo, porque meu pai era cantor na rádio ao vivo lá do Amapá, rádio difusora do Amapá. Então a música sempre permeou muito a minha infância, a nossa casa, né? Minha mãe sempre costuma dizer que casa sem música é uma casa triste, então tinha música o tempo inteiro, o tempo inteiro. Emília, você acha que a música do Norte, ela foi além da dimensão folclórica? Ela sempre foi muito além da dimensão folclórica, né? Essa era uma visão que as pessoas tinham por desconhecer a cultura do Norte, né? Por olharem para a cultura da Amazônia como uma cultura exótica, misteriosa, diferente. Mesmo dentro do próprio país ainda existia essa visão de que a música do Norte era assim. Agora, era uma visão deturpada, né? É claro que existe uma dimensão folclórica, é claro que existe, ela é muito importante no contexto local, mas ela tem uma relevância, uma importância dentro do cenário da música popular brasileira, porque é o encontro das 3 raças no Brasil, né? A manifestação cultural desse encontro das 3 raças, do branco, do índio e do negro, de uma maneira muito bonita, muito colorida, muito poética, muito relevante. E como é para você ser considerada a maior representante da música do Norte aqui no Centro-Oeste? O que esse título significa para você? Antes de mais nada, é uma grande alegria, né? Porque foi uma missão da qual eu me imbuí desde o começo. Quando eu decidi fazer um disco, eu tinha certeza de que esse disco teria que necessariamente trazer essa sonoridade com esses ritmos, nesse caso, no meu caso, do Pará e do Amapá, que são os meus ritmos de referência ancestral, né? Justamente porque eu sempre acreditei na importância e na relevância dessa cultura, que ainda era e ainda é, em muitas dimensões, desconhecida. Me convidaram para ir a uma festa em Curiaú. Além de ritmos do Amapá, você também canta ritmos do estado do Pará. Eu queria que você falasse um pouco sobre as influências, de onde que vieram esses ritmos, falasse um pouquinho desses ritmos pra gente. Então, são vários, né? No Pará são vários, assim. Então, eu decidi trazer os que mais foram representativos para mim desde a minha infância, porque também tenho família no Pará. O carimbó, como não poderia deixar de ser, que é o maior, talvez seja o ritmo mais reconhecido do Pará, né? Eu trouxe também o lundu, que ele é um ritmo mais ali do arquipélago de Marajó, né? Um ritmo mais marajoara. E nesse CD, e o carimbó chamegado, que é um ritmo que é um carimbó mais romântico, assim, digamos, assim, que foi a Dona Onete que trouxe, né, que desenvolveu. Que é minha madrinha musical, inclusive, participa do meu disco.
queria que você falasse um pouco dessa relação com a Dona Onete. Como que você conheceu ela e como surgiu a ideia de gravar esse clipe com ela, O Veneno de Cobra, que é fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com a Dona Onete. Então, a Dona Onete, ela surgiu no momento que eu estava fazendo uma pesquisa de repertório para esse primeiro CD, que é esse CD aqui, Cheia de Graça, que eu gravei aqui em Brasília e tem a participação dela também. E foi assim, eu estava pesquisando no YouTube e de repente eu me deparei com ela num evento chamado Terroir Pará e ela estava ali, linda, maravilhosa, cantando, encantando, e ela cantou Moreno Morenado, que é uma música, uma delícia, faz de um moreno. Apaixonante, assim. É o do primeiro disco dela, né? Exatamente. E aí eu me apaixonei por esse moreno também. E movi mundos para conseguir o contato dela, que eu queria gravar esse moreno. Aí quando eu finalmente consegui, que eu liguei para ela na cara de pau, assim, total. Dona Onete, a senhora não me conhece, mas eu queria muito cantar o seu moreno, eu quero esse moreno para mim. E ela falou, minha filha, esse moreno já tem dona, sou eu, não posso te dar, porque ele faz parte do meu CD. Mas se você quiser, eu faço o moreno para você. E aí eu fiquei naquela expectativa, né? Mesmo que se ela não fizesse, né? Eu já estava feliz. E de fato ela fez. Aí quando foi no dia 18 de junho, que é o aniversário dela, inclusive, o presente foi meu. Ela me mandou, eu quero este moreno pra mim. O nome, a frase que eu tinha dito pra ela pelo telefone. Virou a música. Um moreno de olhos verdes. E o Veneno de Cobra, que também é essa música que você disse, que faz parte também do meu CD. Isso, que eu gravei no ritmo meio Zouk Love, que é um ritmo ali de... a referência, né? De fronteira entre o Amapá e a Guiana, né? Mas eu quero este moreno pra mim, quero este moreno pra mim. O que eu achei interessante, ela cedeu 2 músicas pro seu disco, que estão nesse CD, que é Veneno de Cobra e Eu Quero Este Moreno Pra Mim, que você contou pra gente agora a história por trás dessa música, que eu não sabia. Veneno de cobra tem remédio, sim, quem já foi mordido contou pra mim. Emília, quem são as suas referências na música, aquelas pessoas que você se espelha? Nossa, são muitas, né? Eu vou falar de algumas aqui, que por influência, inclusive, do meu pai, dessa questão musical que sempre permeou lá em casa, a gente sempre escutou bastante, né? Então, Fafá de Belém, Alcione, Clara Nunes, Elis Regina, Elza Soares, Elisete Cardoso, Maria Creuza, Chico Caetano, Gil João Bosco. Dona Onete. Dona Onete. Já foi mordido, contou pra mim. Emília, e como foi pra você fundar o primeiro bloco de carnaval amazônico aqui em Brasília, né? O Bora Coisar? Bora Coisar. Então, foi justamente um convite feito pela Jupagu, que era do Balaio, o Balaio que acabou fechando, né? Para que a gente fizesse um bloco. E eu adorei. Falei, então tá, vamos trazer essa sonoridade toda aí amazônica. E aí a gente fez, em 2015, o primeiro bloco Bora Coisar, que agora virou teve também em 2017 agora, e virou uma festa, que vai ter a sua segunda edição dia 28 de julho, com o mestre Solano da guitarrada e o Silvano do carimbó. E para encerrar, eu queria que você falasse das novidades. O que você está preparando para o seu público? O que vem pela frente? Então, eu agora vou me enveredar nessa coisa de ser compositora. Na verdade, mostrar o meu trabalho de compositora. Então, já estou pensando no próximo CD, que vai trazer músicas minhas também. E algumas outras novidades de compositores lá também do norte, do Amapá. Vai ser bem legal. Vamos mergulhar mais ainda nesses ritmos. Começaram a prosear. Veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Pra veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Emília Monteiro se apresenta na festa Bora Coisar no dia 28 de julho aqui em Brasília. Se você quiser ter mais informações, é só escrever Bora Coisar no Facebook, tá tudo lá. Pois bem, muito obrigada pela sua companhia. Esse foi o último programa da segunda temporada, mas a gente continua no ar, hein? No próximo domingo você fica com as melhores reportagens do semestre. No dia 6 de agosto, a gente volta com tudo, cheio de novas ideias, reportagens inéditas com a terceira temporada. Para você, um excelente domingo e até a semana que vem. A Cascavel disse eu